Olá, boa noite. Boa noite a todos. Aqui é Roberto Meirelles. Estou vendo que a gente já tem alguns participantes aqui na sala para entrar. Deixa eu ver aqui. Opa. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Vocês podem se apresentar pelo chat, pelo bate-papo, né, que está aqui do lado. Quem é que pode dizer oi, dizer o próprio nome, para a gente já ir podendo entender um pouco esse grupo que está se formando? Opa, temos 14 participantes, excelente, muito bom. Vocês estão nos ouvindo? Carol diz oi, diz boa noite aí para a gente. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bom. Vocês estão vendo aqui no chat, eu acabei de colocar uma mensagem. Opa. Gemina, Batista de Oliveira. Gemina. Olá, como vai, Geórgia? Bem-vinda. Geórgia, muito bom. Ótimo, que bom que está indo bem. Essa plataforma do Zoom é muito boa. Ela é muito estável, muito simples, né? Então a gente tem usado bastante, não só nessa parceria com a Original, como em outras parcerias, como a que começou hoje com o Sebrae Paraná, por exemplo, né? Na seccional lá de Maringá. E enquanto eu estou começando aqui com vocês, estamos terminando uma live lá com o pessoal do Paraná, está sendo muito interessante. E eu acho que a gente está vivendo a era das lives, né? Assim, então, isso... Outro dia, acho que foi você mesma que me falou, né, Carol? Você abre a geladeira, pula uma live no seu colo. Né? Assim. Medo de ir na cozinha, abrir a geladeira e ter uma live. Então... Exatamente. Mas eu acho que isso... Eu vou falar uma coisa para você, que é... Eu acho que a gente nunca consumiu tanto conteúdo como agora, né? De poder parar e assistir. É muito engraçado, porque eu mesma, quando tem os eventos físicos, né? Ainda mais quando a gente vai em eventos que a gente já conhece algumas pessoas. E aí você acaba não conseguindo se concentrar em assistir as palestras, em adquirir o conhecimento daqueles eventos, né? Você vai numa palestra ou outra, seleciona, faz network, vai para os stands. E agora é assim, é conteúdo, conteúdo e conteúdo, né? Eu acho que a gente está mais concentrado, né? A gente está muito concentrado, assim. Eu acho que aumentou o nível de concentração. E é curioso isso, né? Como é que você hoje segmenta mais o seu dia, né? E fica mais presente. Muito incrível isso, porque apesar da gente não estar fisicamente do lado uns dos outros, eu acho que a qualidade da presença está até melhor do que estava quando a gente podia se distrair, né? Com uma série de outras coisas do caminho. É mais engajamento, né? Isso mesmo. Olha só, estou vendo aqui, né, nessa enquete que a gente fez rapidamente, um pouco mais da metade dos participantes já votaram e a gente está tendo aí uma predominância de pessoas que não participaram da live da semana passada. Alguns participaram, né? Quem não marcou ainda pode marcar para a gente, se puder. Mas o que eu queria deixar claro é que a ideia do webinário não é simplesmente repetir o que a gente fez na live, embora a gente possa trazer, né, partes do conteúdo da discussão. A principal diferença entre a condução do webinário e a condução da live é que no webinário a gente tem um dispositivo de compartilhar com vocês uma informação um pouco mais estruturada, eventualmente a Carol vai usar um slide aqui, uma informação ali, mas tão importante quanto na live, no webinário a gente está aqui para interagir. Então, eu queria convidar todos aqui a participarem de alguma forma, com perguntas, com comentários. Essa ferramenta do Zoom, ela tem lá, além do campo do chat, a gente tem o campo do perguntas e respostas, do question and answers, e fiquem à vontade para colocar ali. E eu vou ajudando a condução, que a Carol faz muitíssimo bem, selecionando as perguntas que tem mais a ver com o que ela está colocando e tal, e as perguntas que eventualmente não forem respondidas aqui ao longo do webinário, a gente dá um jeito de encaminhar depois
para a gente manter essa conversa, mesmo depois das 21 horas, quando a gente vai estar terminando o papo de hoje. Tá? Eu, na hora de configurar esse webinário, deixei marcado lá para ele ficar gravado, né? E depois a gente também informa vocês como acessar o webinário gravado ou como passar o link para alguém que eventualmente não tenha participado, mas que possa se beneficiar desse nosso encontro, dessa nossa conversa, dessa nossa interação. Tá ok? Tá? Então, pelo que eu estou vendo aqui, Carol, quase 80% não participou da live da semana passada, e os 3 que participaram, enfim, fiquem à vontade aí para comentar em cima, piramidar, e vamos aproveitar aqui esse momento de interação com a Carol, que é uma super profissional, que a gente só admira mais e mais na medida que a gente convive, né, Carol? Ai, que bom. Então, beleza. Então, tá. Então, estou encerrando a enquete aqui, estou passando a palavra para você, tá? Fica à vontade aí para conduzir. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, obrigada, né? Obrigada de novo, obrigada pelo canal, pela abertura, pela confiança. É muito bom poder estar aqui, gerar conteúdo para vocês e, de alguma forma, como eu sempre falo em todas as lives, né? Esse é um momento de a gente aprender todo mundo junto. O que a gente está vivendo em relação à pandemia é algo extremamente novo. O novo assusta, né? E a gente nunca viveu isso e não tem um especialista hoje, né, em o que acontece depois do coronavírus, né? Não existe isso ainda mais nesse mundo que cada dia que passa todo dia tem uma coisa nova, né? A digitalização, a transformação, né, digital em si, ela proporciona muito isso. E o que a gente trouxe aqui um pouquinho para vocês é para a gente falar um pouco sobre planejamento, né, do médio prazo. E eu quero já alinhar uma coisa com vocês antes de a gente falar. Assim, eu vou fazer algumas perguntas e quem, né, puder interagir vai ser bem legal para a gente ir debatendo, porque só apresentar eu acho meio chato. Então, acho que é legal a gente conversando durante a live, o webinar, né, no caso. É tanto a live que a gente está até viciado em falar live. E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que na concepção de vocês é o médio prazo, né? Porque eu, até há uns meses atrás, eu fui na mesa com um cliente, dono de uma indústria, falei para ele, vamos pensar no longo prazo. Ele, beleza, Carol, daqui aos 5 a 10 anos. Eu falei assim, não, daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Porque a transformação, a aceleração que a gente está vivendo no mercado transforma o que é o médio prazo quase em curto e o longo em médio do que era visto antigamente, né? Então, é tudo muito rápido, tudo tem que ser para ontem, né? E essa loucura toda, só para dizer para vocês que o planejamento que a gente fala aqui e que a gente traz está muito mais embasado nessa questão do que a gente vive hoje como mercado, né? 3 meses. Isso aí, Aline. Isso aí. Eu também acredito que o médio prazo, para mim, hoje, ele é 3 meses, né? Até menos se duvidar. Depende da indústria. Isso. O que acontece, por exemplo, se você pega um ramo como tecnologia, né, aí 3 meses já é quase longo prazo, né? Mas se você pega uma indústria como a indústria de energia, por exemplo, né, quando os desenvolvimentos levam mais tempo, uma hidrelétrica, pensando na matriz de energia hidrelétrica, né, leva 5 anos para ser construída. Então, a noção de longo prazo, né, é diferente. Longo prazo na indústria de energia é 30 anos, né? É lógico, lógico. Então, óbvio, vai depender muito da indústria, né? Sim, sim. Óbvio que a gente está olhando aqui pelo olhar digital, tá? Só para alinhar. Sim. E aí, por exemplo, essa indústria é uma indústria de cosméticos que eu conversei. E é uma indústria que está no movimento de digitalização. E aí, isso é um dos pontos também, né? Que é a cultura da empresa. A empresa, quando ela vai se digitalizar, seja ela uma indústria, seja ela varejo, ela tem que ter a concepção que as coisas elas andam muito mais rápidas no digital do que qualquer outro tipo de modalidade. Então, isso é um caminho sem volta. E eu também vejo que muita empresa começa a perder mercado, começa a perder cliente, perder presença de marca, por muitas vezes ter esse pensamento um pouco mais conservador, vamos dizer assim. Lógico que cada cenário é um cenário. Uma empresa gigantesca, né? Uma indústria, por exemplo, de petróleo, né? São outras demandas, tem uma burocracia muito grande envolvida.
E aí, enfim, eu acho que aí já é um outro cenário, mas sim, tem as variações disso, né? Bom, falando um pouquinho de mim, que eu acho que eu nem falei, né? Já comecei falando já do conteúdo. Começou disparando, né? Começou disparando lá. Carol Furacão. Bom, eu sou Carol Moreno, sou especialista em e-commerce, marketing social, trabalho na agência Original I.O., sou diretora lá de novos negócios e também sou fundadora do Mulheres no E-commerce, que é um projeto aí que empodera, ajuda, faz as mulheres terem, né, criarem networking, criar relações, ligações com o mercado e crescer com isso, crescer os seus negócios, né, e ganhar seu espaço. E aí deixo também aí minhas redes sociais, para quem quiser acessar, para quem quiser entrar. Mas o que a gente vai falar aqui um pouco, eu gosto de estruturar as minhas ideias para falar. Deixo aberto aqui para quem quiser perguntar, interagir, qualquer coisa, a gente vai, né, debatendo, vai conversando, mas só para a gente ter aqui um roteiro do que vai ser falado, tá? E aí aqui eu quero começar falando para vocês sobre números de e-commerce. E esse 23% que eu deixei isolado aqui, o que ele é? Neste momento de pandemia que estamos vivendo, o e-commerce cresceu 23%, que era o que era esperado para o ano, né? Isso mostra o quanto as empresas, primeiro, muitas não estavam no online ainda, né? Isso mostra, então, esse crescimento, ele não é só em questão de faturamento, mas também de novos entrantes, né? Então, isso mostra muitas que ainda não estavam e que ainda não estão e que estão entrando. E isso também mostra o quanto o mercado digital, o e-commerce, vem sendo uma opção, né, para... Apareceu aqui. Desculpa. Vem sendo uma opção para muitos negócios, né? E para os consumidores também, né? A praticidade que o e-commerce traz. Falando um pouco dos números durante a pandemia, 45%, dá para ver ou tá cortando a minha tela aqui para você? Dá para ver. Dá para ver? Então, beleza. Então, aqui a gente vê, né, em março de 2020, daqui eu peguei tudo esses números eu peguei tudo da Ebit, tá? 45% de novos consumidores. Esse é um número extremamente positivo para o e-commerce, né? Não estou tirando também a questão do que está acontecendo, eu acho que é um momento muito delicado para muitos negócios, mas olhando para e-commerce como uma solução até para muitos que poderiam já ter fechado suas portas e estão faturando através do online, 45% de novos consumidores, sendo que deles 55% já se habituaram com o online. Ou seja, nós temos um crescimento em 25 anos de e-commerce de 45% dessas pessoas, metade delas, mais da metade, já entenderam, opa, legal, e-commerce é bom, e-commerce é prático, eu vou começar a usar e-commerce agora. Então, isso mostra a aquisição de base que a gente vem tendo aí. E falando de alguns números sobre segmentos, 112% foi o segmento de farmácia, obviamente, né? Compras que realmente são de grandes necessidades. 108% foi grocery no caso, né? E aí, 45% foi o crescimento de moda. E aí você fala assim, nossa, Carol, mas moda? Sim, moda, porque as lojas físicas fecharam, mas as pessoas não deixaram de consumir os produtos que elas, né, roupa, sapato, mesmo que a pessoa não saia. Ou tem gente que ainda também precisa sair para trabalhar, independente de qualquer coisa, porque, né, o trabalho exige a presença da pessoa. Então, nem todo mundo tem esse privilégio de ficar em casa, né? Já começa por aí também. Então, não é por isso que o segmento de moda iria parar, no caso. E aí é o que eu tô falando, é o momento de aquisição de novos clientes, né? Esse momento de aquisição de novos clientes é o momento que eu falo para vocês, toda estratégia de marketing, ela sempre é muito embasada, sempre foi muito embasada em faturar, converter, né? Ticket médio, qual que é? E aí você nunca se era olhado para CPA. De uns tempos para cá, começaram a olhar muito para como eu fidelizo meus clientes, como que eu melhoro meu CPA, que é o custo por aquisição. Porque não adianta nada você ficar colocando dinheiro em ads, dinheiro em Google Ads, dinheiro em Google Ads, e daí você não fideliza aquele cara. Ele vai lá, amanhã ele está comprando com o seu concorrente, né? Então, toda a jornada que você fez, você investiu em layout, você investiu em marca, você investiu em redes sociais, em foto,
um time para poder fazer um trabalho excelente, a operação, a entrega, você investiu em tudo isso para fazer uma venda para esse cara nunca mais voltar, é um prejuízo muito grande para o e-commerce. E vale aqui também destacar que as empresas, elas não são vistas pelo que elas faturam apenas, mas elas principalmente são vistas pelo que elas têm de aquisição de novos clientes. Então, esse é um ponto extremamente importante para a gente olhar para o mercado, tá? E olhar para as estratégias. E aí é o que eu tô falando, que tudo vai ficar digital, né? E o que é a digitalização? É ação no digital. Então, é tomar ação, é fazer acontecer. E aí eu já vou vir aqui para a parte prática, né? Na live que a gente fez, Roberto, por que eu trouxe isso daqui? Eu vi que tinha muita gente com dúvida em relação a como começar um e-commerce, o que precisa. E aí teve uma pergunta que me chamou muita atenção, que foi a pergunta de como que eu faço para subir um e-commerce da noite para o dia? E aí a gente entrou nessa questão da marca, do posicionamento e etc e tal. Só que tem um detalhe extremamente importante aqui. Não só depende da agência, da plataforma, do ecossistema de fornecedores de e-commerce para que uma loja vá para o ar. Ela depende muito mais da estrutura básica que a loja física, o varejo, ele precisa ter ali na mão para fazer aquele negócio acontecer. Na Original, para vocês terem ideia, a Original é uma empresa, né? Eu nem expliquei o que é a Original.io, né? A Original, ela é uma agência focada em experiência de compra. Então, nós construímos projetos de e-commerce pensando em navegação, pensando em experiência, pensando na jornada do cliente de vocês, né? E aí eu trago isso daqui porque quando eu converso com os clientes, os lojistas, no caso, eles sempre vêm, em quanto tempo vocês sobem uma loja? Dá para subir a loja em uma semana? Dá para subir a loja em um mês, em 2 meses, em 3 meses? Sempre me vem essa pergunta. Por quê? A questão o cara, ele quer startar online, mas na maioria das vezes eu falo assim, vou falar um número, eu tenho 7 anos de mercado já, e para mim está muito bem construído isso. 90%, pelo menos, dos lojistas não tem essa estrutura aqui bem formalizada para quem não tem e-commerce. O cara não tem, ele começa a pensar nesses detalhes a partir do momento que ele já contratou plataforma, a partir do momento que ele já viu agência. E aí, por isso que é difícil de construir uma loja da noite para o dia, e até pensando em posicionamento e tudo isso, tem que ter essa estrutura. E o que é essa estrutura? Foto de produto, uma foto bem bonita, tirada, pensando em posicionamento, pensando no seu público, empoderando o seu produto, né? Aqui eu coloquei até algumas dicasinhas, tipo tamanho 1000 por 1000, é um tipo de tamanho de foto que se utiliza em e-commerce até para você poder dar um zoom, que é né, para poder fazer um quick zoom bem legal no seu produto, ainda mais para moda. Aqui algumas coisas também até um pouco mais direcionadas para esse segmento, tá? E outra sugestão, criar um mini estúdio. Criar um mini estúdio é uma coisa bem legal também, não é uma coisa que é um custo gigantesco. Você consegue comprar aí, tem na internet, joga no Google, mini estúdio, tem para comprar, chega na sua casa, vem com luz, vem com um cenáriozinho para poder fazer isso. Até principalmente para acessórios, que é muito legal. E para foto de modelo, fotos ambientizadas também é bem legal. Uma coisa que eu vejo que alguns lojistas até de moda fazem para eu responder também essa pesquisa? Eu achei que podia valer a pena a gente ter uma ideia de como é que está o pessoal que está participando em relação a esse grau de maturidade com relação ao e-commerce, né? Porque se tem tanta coisa que a gente pode trazer que é simples, barato, fácil de implementar, talvez, né, isso possa ser até uma informação interessante para aqueles que ainda estão na condição de desejo, mas ainda não começaram, né? Porque foi uma coisa que a gente comentou na última live, né, Carol? As empresas que estavam preparadas estão tirando de letra essa situação que a gente está vivendo agora. Mas as empresas que não estavam preparadas foram pegas no contrapé, né? Então, assim, sem saber de onde veio, né, a paulada. Mas isso não deve ser, né, condição ou motivo para desistir, porque sempre dá para começar, né? Sempre dá para já ir fazendo alguma coisa, né?
E aí o que a gente está percebendo? Tem nessa enquete que eu coloquei agora, eu tenho a coisa mais ou menos equilibrada, né? Entre quem ainda está na condição de desejo, né? Mas não começou, e quem... Você consegue visualizar o resultado? Eu acho que ainda não, né? Não, na verdade eu não Então, consegui deixa eu encerrar a visualizar. enquete aqui para você ver, né? Estou compartilhando resultados aqui. Consegue ver agora? Implementando de forma adiantada e integrada, legal. Medianamente implementado, na condição de desejo, mas ainda não começamos. Está bem, na verdade, dividido, né? Está bem dividido, né? Ou Legal. Eu vou seja... esperar para contemplar tudo, assim, esses 3 públicos, né? Esses 3 momentos dá para contemplar bem. Inclusive, podem fazer nas perguntas. Eu vi aqui que tiveram algumas dúvidas. Eu estou mexendo aqui, estou com medo de encerrar. Não, olha só. A minha sugestão, gente, coloca as perguntas lá no Perguntas e Respostas ou no Q&A, porque aí a gente gerencia melhor. Deixa o chat só para comentários, né? Porque a gente administra melhor se vocês usam a função de perguntas. Vocês conseguem ver um Q&A, né? Que tem 2 balãozinhos, né? Ali tem perguntas e respostas. Fica aqui a minha sugestão. Usa esse espaço para fazer as perguntas, porque isso vai nos ajudar a coordenar o fluxo, né? A sequência aqui no webinário. Tá? Beleza. Só respondendo a dúvida da Patrícia. Da Jerusa? Da Jerusa. O Mini Studio, você pode usar ele para fotografar biquíni, para fotografar as peças. Não necessariamente. O Mini Studio, ele tem vários tamanhos. Eu ainda não vi um Mini Studio que caiba uma pessoa inteira, assim, em pé. Mas você pode fazer com os acessórios também, que fica legal. Eu acho que é uma maneira também de se fazer. Tem uma pergunta aqui. Dos números 23 que mencionou sobre o crescimento do e-commerce, quantos disso são novos lojistas que não operavam no e-commerce? Na verdade, são os 23%, são de novos lojistas que não operavam. Esse crescimento era, inclusive, o esperado para o ano, só para vocês terem uma ideia. E em março, isso aconteceu por conta da pandemia. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Cacau Show. A Cacau Show, num webinar que a gente fez, eles tinham projetos que iriam levar em torno de 1 ano para eles implementarem, que eles iam implementar só em 2021, e eles já adiantaram tudo para agora. Já tem coisa no ar, rodando, funcionando. Né? Lógico que uma Cacau Show já tem um canal online, ela não entra nesse número. O fato é que, se a Cacau Show, que é uma empresa grande, com uma estrutura, conseguiu o que eles tinham de roadmap de 1 ano para adiantar, e fizeram em 3 dias, segundo o próprio gerente de e-commerce, então você imagina quantos lojistas não foram para uma loja integrada, que não conseguiram subir ali um WhatsApp web com um link do PagSeguro para poder transacionar. Muitos tiveram que sambar a baiana para poder fazer acontecer. Então, assim, esse crescimento, ele está muito embasado em novos lojistas, inclusive, tá? Aí eu coloco aqui que foi... Já respondeu. E aí pronto. Beleza. Podem fazer adoro as perguntas, adoro. Adoro perguntinhas. Você sabe, Carol, que muitos anos atrás, eu participei de uma palestra sobre a educação digital, né? Você sabe que eu venho da área de educação, né? Então eu já tive contato com muito conteúdo. E aí foi interessante a comparação que o palestrante lá, que era um cara norte-americano da Universidade da Flórida, falava a referência digital e a referência analógica, né? Que o mundo analógico é um mundo onde os objetivos estão situados em cima de montanhas. Então, todo mundo está correndo atrás dos objetivos, né? Cada um por uma trilha, por um caminho, mas o objetivo está lá, estável, visível, né? E assim a coisa se desenrola. No mundo digital, no mundo randômico, né? O acesso randômico, os objetivos não estão no cume de montanhas, eles estão abaixo da corredeira, né? Então é como se a gente estivesse num rio, né? Numa corredeira, tendo que dar conta daquela velocidade toda e sabe que o objetivo está na frente, mas você não está vendo ele direito. Mas nem por isso você pode deixar de remar, né? Então, acho que isso é uma figura, uma metáfora interessante para a gente entender
o quanto que eu preciso ter consciência da direção que eu estou seguindo, mas não dá para ter os mesmos cuidados que você toma quando está subindo uma montanha. Você tem que manter a velocidade, né, e fazer a coisa acontecer mesmo com grande velocidade. É consistência, né? Exatamente. E aí o que levava 3 meses, de repente você vai estar fazendo em 3 dias, né? E Exato. como dar conta de fazer rápido, né? E continuar fazendo tão bem feito quanto cabe naquela situação, né? Acho que esse é o grande dilema, né? O quanto que eu vou acelerar sem me, né, sem tropeçar, né? Sem deixar a coisa toda cair no chão. Enfim. Claro, claro. Eu vou até, na verdade, já vou até responder, vou deixar até eu vou deixar lá em stand-by, esse comentário que você fez em stand-by, e vou responder ele já em seguida com uma metodologia, uma estratégia para esse tipo de crescimento. Porque é isso, é o que você falou. Na verdade, até puxando para o digital, já era para muita gente já ter feito isso. Já era para muita gente já ter adiantado isso. E aí, com o dia a dia, com outras prioridades, o e-commerce está crescendo, as lojas físicas estão crescendo, franqueados estão crescendo. E aí você vai olhando só para isso, e daí quando você vê, acontece uma coisa dessa que ninguém esperava, pegou todo mundo de calça curta, e as pessoas tiveram que se reinventar. Muita gente quebrou, teve gente que eu conheço, gente que faliu mesmo, que, né, fechou a operação, e também gente que nasceu negócio do zero, né? Tá nascendo negócio, inclusive, por conta do coronavírus. Eu acho que... Eu não vou, né, ficar falando, tem que vender lenço, lá. Eu não gosto muito desse discurso, porque eu acho que a gente está vivendo uma... Não dá pra gente ficar, o e-commerce está crescendo, porque a gente está no meio de uma pandemia mundial, a gente está numa crise humanitária, né? E eu tenho muito esse senso também, né, humano, que inclusive eu acho que muita gente agora também está tomando ciência disso. Mas o ponto é, com certeza, que este momento as pessoas estão aprendendo que às vezes o que a gente acha que a gente levaria mais tempo, a gente leva em menos tempo, consegue fazer. E isso não deixa de aumentar os riscos de ter alguma coisa errada, assim, e você ter que voltar ao processo para fazer de novo porque você não calculou aquilo. Porque você teve que fazer naquele momento que você estava despreparado, entendeu? Então, é meio que isso. Aqui tem uma pergunta da Gemima. A gente faz essa interação, Roberto? Pode ser. Tranquilo. Pode ser? A Gemima perguntou aqui, Carol, e Marketplace? Tem muitos focando em pequenos, como Magalu e B2W, né? Sim, Magalu, inclusive, vem fazendo bastante ação, B2W, com as lives, né, dos artistas, né, eu tô acompanhando tudo, Americanas, Magalu, com Big Brother, e eu acredito, sim, que os próprios marketplaces estão entendendo que é um momento de aquisição de base, por isso que eles estão fazendo tanto marketing, e justamente isso impacta em trazer para perto os pequenos, né, os sellers, e não só os pequenos, né, hoje eu fiz uma reunião com uma empresa grande, também de colchões, né? Vou falar, quase falo o segmento de colchões, e eles também estavam falando da importância que vem tendo o marketplace para eles. Então, o marketplace, na verdade, ele vem sendo importante para todo mundo. Até para quem é uma grande empresa que não tem como subir um e-commerce da noite para o dia, pluga no marketplace, vende no marketplace, entendeu? Então, vem sim sendo uma estratégia para um médio e curto prazo. Inclusive, eu digo muito mais curto do que médio prazo para quem está aí no sufoco. Tem mais perguntas? Você sabe que eu estava sobre isso, né? Estava lendo um artigo um mês e pouco atrás sobre a Amazon, né? Que é um marketplace que está abrindo para um monte de pequenos, né? Assim, venham todos, né? A mim e tal, porque eu tenho infraestrutura, eu tenho dado, eu tenho informação e tal. E esse artigo ele contava algumas desventuras decorrentes desse movimento na direção de um marketplace poderosíssimo, né, como a Amazon, que, né, talvez seja o maior do mundo atualmente, né, ou entre os maiores, com certeza, quando as pessoas adotavam esse movimento, mas aí abriam mão de manter a consciência do processo. Porque aí você coloca a distribuição daquilo, né, o teu acesso ao mercado na mão de uma estrutura que hoje está tudo bem, mas que pode ser que as coisas mudem, né, nos acertos e nos acordos,
e daqui a pouco não seja tão bom mais. O artigo ele colocava casos que, enfim, vou contar porque é um artigo público, onde a Amazon começou a vender ela mesma cópia dos artigos de empresas que vendiam por meio dela. Vendia cópia mais barata, né? Então, na verdade, ela estava usando a informação sobre o consumidor que ela obtinha pelo fato de ter aquele produto, né, à venda por meio do seu marketplace, para conhecer o mercado e depois lançar outros produtos semelhantes, porém mais baratos. Então, como tudo na vida, né? É perceber a tendência, acompanhar os movimentos que a gente achar que deve, mas nunca abrindo mão da consciência e da crítica, do senso crítico, né, sobre esse movimento, porque as coisas podem mudar, né? As coisas podem mudar. O que eu falo é o seguinte, não dá para você pegar todos os seus ovos e pôr numa cesta só. Sim, exatamente. O marketplace é uma cesta. É uma cestinha ali que ajuda. Eu vou falar para você que tem muito lojista, conheço, porque eu tenho aproximação com o Mercado Livre, tenho aproximação, sou próxima da Amazon, da B2W, a Gemima que está aqui, inclusive, da Magazine Luiza. E o que eu vejo também tem muita história de sellers, né, lojistas, que começaram ali vendendo 1 ou 2 produtos, começaram, né, no Mercado Livre tem muito isso. Eu comecei vendendo produtos da minha casa, que eu pegava aqui e vendia produto usado. E hoje o cara tem tipo, fatura 500 mil, 1 milhão mês, né? São casos e casos. Eu acho que não dá, obviamente, para você só pensar em e-commerce, porque bancar uma estrutura de e-commerce também não é fácil, né? A gente está colocando aqui até essa estrutura aqui que é o start. Não estou nem falando de outras coisas ainda mais específicas que precisam ter. Mas o marketplace, ele é um canal de venda. Ele é um canal online que você vai, além do seu e-commerce, além de você ter um grupo de afiliados, além de você ter a loja física, você vai ter o marketplace também. E aí, esse caso que você contou, aí realmente é uma coisa que aí já não é uma prática de mercado. Eu já vejo como meio que um mau caratismo, porque, na verdade, o papel do marketplace é ele o quê? Ele não é uma empresa, ele não tem que ser um varejo. O marketplace em si, o business, ele é uma empresa que transaciona pedidos, né, dinheiro, e transaciona aquilo, e ele faz o marketing para conseguir atrair o público para os sellers poderem vender. Esse é o papel, né, do marketplace. Sim. Lá, Carol, meu produto é imagem, seja digital, não é físico. Conhece alguma plataforma de e-commerce para criar meu banco de imagens? Quando você fala banco de imagens, você vende o que no digital? Sem ser físico. Pode ser livro, pode ser um infoproduto. Melhor plataforma para infoproduto é Hotmart hoje, que eu vejo assim que dá até para você tanto vender o seu produto, quanto você colocar afiliados para revenderem e você comissioná-los, tá? Hotmart é uma ótima opção para isso. Para downloads, muitas imagens. Não, mas ainda não entendi muito bem. Esse é o que você venderia, isso? O que você venderia seriam imagens para download? Não entendi muito bem. Pelo que eu estou entendendo... Então, exato, entendi. É como se você tivesse, por exemplo, um arquivo, um PDF, que no caso são imagens. A Hotmart, porque ela armazena ela, por exemplo, ela pega sei lá, eu sou uma coach de e-commerce, Carol, e eu quero produtizar isso aqui, eu quero vender esse e-book, vamos dizer assim, ou um livro, ou alguma coisa do tipo. Eu subo lá dentro da Hotmart, eles hospedam lá, e aí você compra, né, comprando o meu produto, comprando o meu serviço, você ganha um acesso à plataforma, você entra lá, ele está lá dentro daquela plataforma para o cliente poder entrar e baixar e adquirir, enfim, usar o produto, o serviço, no caso. Então, Hotmart acho que é uma opção legal. Beleza, Isabel? Deixa eu ver se... Mas adorei essa muito forma bom. De como a gente pode responder, adorei. Dá para responder digitado também, mas a gente pode seguir usando Em geral, o que acontece, Carol, assim, aproveitando
para todo mundo ganhar mais consciência. Em geral, o apresentador, como você, responde por voz mesmo, né? Assim, e se tiver alguma pergunta que eu possa responder digitando, sem te atrapalhar, deixa que eu respondo. Mas, em geral, a gente segue por voz mesmo, que eu acho que funciona bem. Não, sem problemas. Eu vou falando, aí a gente... É assim, né? Eu trouxe a apresentação, mas assim, a gente está com quantas pessoas? 23. São 23. Eu acho que tem bastante gente aqui que pode ter algumas dúvidas mais específicas, que aí o que a gente souber, a gente vai respondendo, porque eu acho que isso que é bom, que agrega, né? Se fosse, obviamente, um webinário de 200 pessoas, que é mais difícil, aí, óbvio, a gente, né, teria que seguir mais a apresentação, mas aí não tem problema nenhum. Vamos para cima. Então, eu vou continuar aqui nesse ponto da estrutura, para quem tem algumas pessoas aí que estão começando, querendo entrar para e-commerce. Então, olhar para esses pontos: política comercial, árvore de categoria, política de devolução e entrega. Isso aqui é uma coisa que geralmente muitos não têm escritos, então é legal. Pega de benchmark de outras lojas, não copia, pega de benchmark para vocês poderem saber como vocês podem estruturar a política de devolução e entrega de vocês. E moda, inclusive, né, Roberto? Sim. Moda tem muita troca, né? Uhum. Eu escrevi errado, na entrega é troca. Moda tem muita troca. Existe uma ferramenta chamada Troca Fácil, que vocês também conseguem fazer essa gestão da troca, que é bem legal, uma dica, tá, no caso, que é bem legal porque você tem todo um dash ali dos produtos que tiveram mais troca no mês ou no trimestre, que às vezes você, sei lá, tem um produto, um vestido 44, e aí tá tendo muita troca dele, muita troca. De repente, a forma dele foi feita errada, confeccionada errada. Então, isso já vai te dando até um relatório para a própria confecção, que é ótimo. Só fica a dica, tá? Modelagem ficou pequena, né? E aí o 44 não é 44. Exato. Aí você vai conseguindo ter também essa curadoria até para a qualidade do produto, né? Porque às vezes a troca, ela não é só porque a pessoa tá, quero trocar. Às vezes a troca vem porque o produto, ele vem sendo confeccionado na modelagem errada, e acontece. Isso é uma coisa que acontece muito em moda, é normal. Aqui tem mais uma pergunta, ou é impressão minha? Entrou aqui uma no chat da Luciana. Luciana, essa pergunta que você fez, ela vale $1 milhão, mais ou menos, né? Ai, meu Deus, deixa eu ver o que ela perguntou. Cadê? Trabalho com lingerie e moda praia, o que você indicaria para vender mais, né? Assim, acho que é uma pergunta de $1 milhão. Né? Mas esse é um segmento que ele tem algumas, né? Beachwear tem algumas dores, né? E elas não são só por questão de estrutura, mas muito mais pelo business, que é a questão sazonal, né? É muito difícil, às vezes, por exemplo, em junho, julho tá frio, e aí, obviamente, cai as vendas porque as pessoas não estão comprando tanto moda praia, né? Mas, por exemplo, se você vende lingerie e moda praia, você tem aí 2 estratégias que você pode utilizar para o ano para você conseguir nivelar suas vendas, para elas não fazerem isso aqui. Então, você pode, por exemplo, criar um clube de assinaturas, né? E aí, todo mês, a tua cliente, ela vai recebendo por um valor menor. Você sabe uma coisa que eu não vi ninguém fazendo e eu gostei? Eu vou jogar na rodinha, tá? Vou jogar na rodinha esse pensamento. Uma coisa que eu gostei bastante, que eu vi o pessoal fazendo em pandemia, foram os restaurantes desenvolveram um sistema onde você consegue comprar antecipadamente a sua reserva do restaurante por um preço bem menor. Para quê? Para que lógico, vai ter uma demanda gigantesca para esses restaurantes. Isso foi na Europa, tá? Rolou aqui também, rolou aqui no Brasil também. Rolou? Já tá rolando no Brasil? Eu vi na Europa. Que eu veio de lá, acho que até a ideia achei demais isso. Mas por que não, tirando essa questão da pandemia, né? Mas por que não para mercados com épocas sazonais? Materiais escolares, beachwear, por exemplo. Porque eu já falei com empresas desse segmento que até pensaram em abrir, por exemplo, lá nos Estados Unidos, vender para outros países, para poder segurar a sazonalidade do verão e entre o inverno. Então, uma coisa que pode ser legal é pensar num clube de assinaturas, também pensar em uma maneira de você vender antecipadamente por um preço menor, tipo, prepare-se para o verão, tendências para o verão de 2021, 2020, final do ano. Então, você pode começar a trazer esse tipo de trabalho
E você também pode trabalhar para as pessoas, e esse é um outro público. Você percebe que são públicos diferentes, são jornais diferentes. E você pode também trabalhar para o público que vai viajar para fora, né? Quando as coisas voltarem. Então, também são maneiras de você trabalhar essas segmentações. Mas, no grosso modo, para vender mais nesse segmento, aí teria que entender a fundo. Será que não é a curadoria do produto? Como que você empodera ele nas redes sociais? Você está fazendo uma foto, assim, fantástica dele? Está trabalhando com influenciadores digitais? Tem uma estratégia de social media? Uma estratégia de patrocinados? Né? Qual é o seu público? Isso tudo tem que estar muito bem alinhado, muito bem desenhado para você conseguir fazer essas ações e obter resultado. Gente, na quarentena vi algumas marcas colocando pijamas na grade devido à quarentena. Maravilhoso! Isso é maravilhoso, porque você está aproveitando esse momento, né? Não só as máscaras, né? Mas as pessoas usam mais roupas confortáveis dentro de casa, né? Sleepwear, né? Que o pessoal chama. Então, isso também é um outro segmento bem legal também. Também acho bem bacana a gente trabalhar ele. Tem mais alguma pergunta que eu deixei passar? Acho que não, né? Não. Então, vamos lá. Tudo respondido. Bom, aqui eu trouxe... Eita, Jesus. Parecendo a tia mexendo no negócio que não sabe usar. Então, beleza. Aí aqui também eu trouxe para quem... Isso daqui, ó, gente, tira print, se vocês quiserem. Isso aqui é bem legal. Que quais são os fornecedores, providers de e-commerce, né? E qual pode ser o melhor caminho aí para vocês começarem a procurar. Então, plataforma, que você tem a opção SaaS ou Open Source. Não vou entrar nesse detalhe agora, senão não vai dar tempo. Meio de pagamento também, que é importantíssimo vocês olharem. Se você é um gateway, um intermediador, qual vai ser o banco, antifraude, ainda mais para segmentos que às vezes chegam a ter 2%, 3% aí de chargeback, mas na maioria fica em 1%, né? Artigos de luxo, né, moda mais AA, realmente acaba tendo aí uma visão maior para chargeback, tá? Operação logística, e aí você tem vários modelos, você tem full commerce, você tem fulfillment, você pode trabalhar com transportadoras e correios, você pode ter sua própria frota. Tem agência de front que desenvolve layout, faz as configurações da plataforma, e agências de marketing digital, que é onde você vai fazer seu planejamento de mídia, Google, SEO e social media, tá? Isso a original entra em que agência de front. Front, né? Agência de front. Óbvio que a gente tem, quando a gente puxa a perna para o X, tem muito mais coisa além disso aqui, tá? Mas aqui aí ia ficar muito específico para poder entrar aqui, enfim. Tá. Mas depois, qualquer coisa, eu estou à disposição. Legal. E aí aqui, quais são as formas de vender online? Que aí você até tinha levantado essa questão, né? O pessoal já tinha falado de marketplace. Então, tem algumas formas de você vender online hoje que são bem absorvidas aí pelo mercado. Então, B2C, que é Business to Customer, que é a venda padrão, você vende diretamente para o seu consumidor final. B2B, que é Business to Business, ou seja, uma revenda. Então, você pode também trabalhar uma maneira de vender diretamente para lojistas online, ou para sacoleiras, ou até mesmo para lojistas físicos, até quando, né, tudo isso aí retornar, que eu sei que, né, uma hora vai retornar, obviamente. Dropshipping também, que é uma alternativa bem legal para quem não quer estocar produto, não quer ficar com a parte da operação e também não quer trabalhar como se fosse um marketplace, né? Porque manter um marketplace é caro. E existem hoje também ferramentas, profissionais de mercado que instruem muito bem como você vende diretamente. Às vezes, por exemplo, às vezes eu sou uma influenciadora digital, por exemplo. Eu até pensei nessa estratégia para Mulheres no E-Commerce, porque a gente quer vender as camisetas do Mulheres no E-Commerce. Só que eu não tenho como operacionalizar isso. Eu não tenho como estocar elas, eu não tenho como pedir, ficar olhando o estoque e ficar pedindo mais, e ficar vendo grade de tamanho, etc e tal. O que eu fiz? Eu estou conversando com uma fornecedora de e-commerce que ela fabrica, ela produz, tem empresas hoje que fazem isso, tá, gente? Ela mesma faz, ela já está acostumada, ela já tem um sistema, inclusive, que você entra lá, você cria o seu e-commerce, tem o seu catálogo e tudo que sai vai direto para ela, passa por mim, né? Porque eu sou o canal ali, mas passa direto para ela e ela manda direto para o meu consumidor final.
e aí não precisa operacionalizar. Tem uma pergunta, é isso? Isso, no bate-papo. O pessoal tá usando mais o bate-papo aí para pergunta. Ah, beleza. Meu Jesus amado, calma aí. A Lucy tá dizendo que tem fulfillment também, né? Exato. Fulfillment Sim. também é uma maneira, não é um full commerce, que não chega a ser uma maneira ali que você... o full commerce, você coloca toda a sua operação, eles fazem tudo, mas aí você faz a gestão ali dos seus fornecedores, né? Da confecção, se você for uma confecção própria, ou dos fornecedores, se você for uma multimarcas. Ou, às vezes, até uma terceirização, a produção ser terceirizada, né, com a sua própria marca. Então, você consegue mandar esses produtos para uma full commerce, ela operacionaliza tudo e ela te cobra um percentual das vendas. E aí é tudo como se fosse uma operação sua, porque aí tem um time, um saque dedicado para você, para a sua empresa, que vai, quando o cliente ligar, falar, sou da empresa tal, né? E o fulfillment, que é uma maneira de você estocar os seus produtos sem você precisar ter um local. Porque uma coisa que acontece, Roberto, você já deve ter visto isso, tem e-commerce que ele quebra crescendo. Por quê? Sim. Porque ele começa a ter uma demanda de pedidos e aí, de repente, aquele lugar que ele tá não cabe mais. E aí ele tem que ir para um lugar maior, um galpão maior. Aí aumenta aluguel, aumenta a quantidade de funcionários, aí de repente não tem aquele fluxo de caixa preparado para aquilo, não tem aquele fôlego financeiro para isso e acaba quebrando. Isso Ele tropeça no degrau, né? Ele tropeça subindo o degrau, impressionante. Exatamente. Porque às vezes ele tem um produto e a margem dele pensando num aluguel de 10 mil, de repente vai para um lugar de 30 mil. E aí quebra toda a parte de precificação de produto. E o fulfillment, ele é exatamente uma opção para isso. Porque a pessoa pode colocar o produto dela lá no fulfillment, e aí, conforme for crescendo, ele cobra geralmente ou por pedido, ou por manuseio do pedido, ou por volumetria, né, dos produtos, do local, do espaço que você fica. E tudo bem, é escalável, né? A gente fala muito da questão da escalabilidade, então acaba sendo muito bom também. A curva de custo, ela cresce sem quebra. Ela sem quebra. O problema de você ter que aumentar a capacidade instalada é que esse investimento ele é discreto, né? Ele acontece ele concentra em um determinado momento, né? Em vez e ele de você acontece na hora que você precisa. Exatamente. Porque é na hora que você precisa que você vê o que você ia precisar para aquilo, né? Então, por isso que fulfillment, geralmente, até para quem está começando, assim, até para quem está começando, que às vezes tem um planejamento, um grupo de investidores, já peguei muito caso assim, eu tenho um grupo de investidores, eu vou ter a Sabrina Sato como minha garota propaganda, mas eu sou uma marca do zero. Então, ele não sabe, aquele crescimento pode ser muito exponencial. Então, para ele, um fulfillment ou uma full commerce também às vezes, a melhor opção para que não ocorra isso, tá? Marketplace aqui, né, na apresentação. Então, como a gente tinha falado, que é uma maneira. E também de você ser um marketplace, o que também tem que ter uma certa maturidade né, de já ter uma operação, saber os números, conhecer os fornecedores, para poder se arriscar e fazer um marketplace, tá? Que mais? E aí, falando um pouquinho sobre experiência de compra. Você vê que eu já faço vídeos e não sei o quê. Eu gosto de um negócio bem... Cheguei. E aí, começando para vocês, o que é o X, né? User Experience. A gente fala que é unir as necessidades e desejos dos usuários com os interesses da marca, né? E o que a gente olha para quando a gente fala de experiência de compra? Que é uma forma de você vender que você pode adotar isso no curto e médio prazo para planejar para o seu e-commerce. Fazer um bom layout, né? Um layout, o bonito é uma questão de opinião, mas um layout que ele esteja ali dentro do que tem de tendência hoje no mercado. Então, fazer um benchmark com concorrentes e outras lojas de outros segmentos, inclusive, isso também dá uma arejada na cabeça para a gente inovar, também é bem legal. Navegação, então qual é o fluxo de navegação daquele lojista? A experiência de compra, ela traz justamente isso. Pesquisa de público, entender quem é o seu público. Às vezes é muito melhor fazer uma pesquisa quantitativa do que uma pesquisa qualitativa, que é que você ganha mais tempo e tem mais riqueza nos seus números.
Conceitos de marca, empoderamento do produto, que é o quê? Você colocar o brand book, que estava lá naquele outro slide, ele estar dentro da navegação. O cliente entender que naquele momento, que enquanto ele navega na sua loja, né? Ele passou pelo seu Instagram, ou ele veio de um e-mail marketing, ele está no mesmo lugar porque tudo conversa, porque é um conceito da marca ali embutido. Existe o brand book que ele foi inserido naquele contexto. E o empoderar produto é uma coisa extremamente importante. Vou dar um exemplo. Olhem a Zidog. A Zidog, ela empodera muito bem o produto dela. É por isso que ela consegue colocar e vender uma coleira a R$100. Né? Porque ela trouxe esse conceito, ela empoderou muito bem o produto. É fantástico a curadoria de conteúdo deles. Então, segue aí também até como um case. Arquitetura e estrutura. Arquitetura e estrutura, árvore de categoria, como que você vai fazer, a parte de filtros, isso também é super importante e também faz parte de você trabalhar uma boa experiência para a loja. Tempo de carregamento, que vai depender muito de como você vai fazer aquele front, né? Fazer o layout do site, a plataforma que você vai utilizar. Cuidado a ficar plugando um monte de ferramenta de marketing, um monte de script na loja, porque isso carrega o layout. E aquela coisa, se uma loja leva mais do que 6 segundos para carregar, você pode ter certeza que o teu cliente já vai entender isso, a loja não funciona, já perde credibilidade, já perde confiança e ele já nem compra, tá? Esse também é outro detalhe. E aí, como a gente está de tempo? Porque ainda tem mais coisa para passar. Olha só, Carol, não, a gente está com 5 minutos, mas eu acho que a gente pode... Eu acho que o Omnichannel é uma ótima forma de fechar essa nossa conversa, porque ele é integração, né? O Omnichannel é você pegar isso tudo e considerar as diferenças pensando no todo, né? Sem perder de vista o todo. Né? Sim, exatamente. O Omnichannel, na verdade, o que é, né? Ele é a junção de todos os canais integrados, não só apenas integrados, mas principalmente com dados, né? A centralização do cliente. Então, o Single Channel, que é uma loja física, hoje... Vai escrevendo aí, gente. Vamos fazer isso, Roberto? Escreve nos comentários em qual momento que vocês acham que o negócio de vocês está. Ele é um Single Channel, ele é um Multi, Cross ou Omnichannel? Vamos debater isso, que é polêmico. Então, Single Channel, só tem uma loja física. Multi-channel, que muitos acham que são omnichannel por isso. Eu tenho loja física, eu tenho, às vezes, até um aplicativo, e eu tenho e-commerce também, ou eu atendo via WhatsApp. Não, você é multi-channel, ainda não chega a ser um omnichannel. Mas e o cross-channel? Eu tenho a loja física, eu tenho o e-commerce e eu tenho um mobile first, tudo integrado no mesmo RP. Eu sou omnichannel? Não, você ainda não é omnichannel. Então, quando que eu sou omnichannel? Nesse exato momento aqui, que você chega na loja física, o vendedor ele é instruído a perguntar o seu e-mail para ir para uma base de CRM que é integrada com o e-commerce, com online, e você consegue cruzar os dados e saber todo o histórico daquele cliente. A partir do momento que você usa até inteligência artificial para entender o comportamento de compra daquele cliente do online, e quando ele chegar na loja física, o vendedor já saber o que ele comprou, quanto tempo ele compra, qual o volume, o ticket que ele gastou, e principalmente o que ele gosta mais, quais categorias ele consome mais. Então, você já vai com o vendedor mais preparado para atender ele. E o celular, inclusive, né, que a gente fala bastante, que é tão importante. Tem agora algumas modalidades, por exemplo, você de ferramentas, que você consegue mandar um push para o cara quando ele passa pela sua loja, na loja física. Então, isso também é outra coisa bem legal. E, obviamente, tudo integrado. Existe, por exemplo, etiqueta eletrônica. O que é etiqueta eletrônica? Ela muda o preço de todas as lojas físicas de uma única vez por um sistema e fica igual e nivela igual ao e-commerce. Porque é muito ruim para a experiência você chegar, olhar o preço numa loja e você, no e-commerce, você chegar na loja física o preço estar outro preço. Né? Até porque é até uma dor de cabeça para o próprio lojista físico, porque o pessoal fica perguntando, dá para fazer desconto? Dá para não sei o quê? Né? E aí, quando você integra tudo isso e colocando o cliente no centro da operação, aí você está sendo omnichannel.
Aí, deixa eu ver o que o pessoal tá vendo, que o pessoal tá mandando pergunta aqui e falando. Seria perfeito o conteúdo disponível para rever. Tem palavras complexas. Seria ótimo ver com calma e pesquisar mais para fixar o conteúdo. Claro, inclusive, se vocês quiserem essa apresentação, eu posso passar para vocês. O que você acha, Roberto? A gente deixa, olha só, a gente deixa o webinário gravado, tá? E todo mundo que está inscrito, né, vai receber. E a gente também tem como disponibilizar a apresentação para todos, porque essa é uma das vantagens do webinário. A gente está criando aqui uma comunidade, né, um grupo de, né, de profissionais que participaram, que podem estar recebendo os materiais. Então, se a Carol concordar, e tenho certeza de que ela vai concordar, a gente manda a apresentação para todo mundo, sim. Tá? Uma vez conosco, né, fica tranquilo que a gente atende aí essas solicitações. Eu acabei de colocar uma enquete aqui, Carol, com relação ao tipo de canal, né, levando em conta isso que você acabou de colocar. E olha, eu acho que multi-channel, você consegue ver agora? Eu consigo. Né? Multi-channel está ganhando aí, né? Então tem realmente um caminho para fazer para virar omnichannel, que eu acho que é a consideração máxima do fato de que o consumidor não tem consumidor online e consumidor offline, né? Nós somos online e offline ao mesmo tempo, né? A gente viaja, né, de uma forma de se relacionar para outra no curso de 10 segundos. Então, agora, operação omnichannel implica, né, um entendimento estratégico do que é e o acionamento consciente das ferramentas. Exato. Né, que a gente tem à disposição. Eu até não coloquei aqui, mas ele impacta em operação, ele impacta em tecnologia e ele impacta em cultura. Porque se a empresa, como um todo, ela não tiver uma estratégia de digitalização na cabeça dela, né? Se o vendedor da loja entender que o e-commerce é um concorrente, isso não vai dar certo, não dá certo, entendeu? Você só vai gastar com tecnologia, mas você não vai ter o resultado, né? O cliente, e essa experiência, ela tem que ser vivida de ponta a ponta. Então, a tecnologia, ela tem que funcionar, mas as pessoas envolvidas naquilo, elas precisam também estar por dentro daquilo, sabe? Agora, só para finalizar, falando um pouco das funcionalidades de Omnichannel, que são as 3 principais, Pick Up in Store, que é retirada em loja. Muitas lojas fazem isso. A cada 10 pedidos, no ano passado, cada 10 pedidos feitos no e-commerce, tipo assim, 3 foram retiradas em loja. Então, assim, é um número absurdo e imagino que você não está perdendo de venda com isso, né? Ship from Store. O que é o Ship from Store? É uma maneira de, para quem tem muitas lojas físicas, conseguir pulverizar e atender melhor a entrega. Porque, às vezes, você tem um fulfillment ou um CD que sai lá de não sei da onde para entregar para um cara de outro estado, sendo que você tem uma loja física e você pode pôr o pedido para ele. Você está, primeiro, levando pedido do e-commerce para esse cara. Então, assim, estamos juntos, não somos separados e não somos concorrentes. E você está melhorando o tempo de entrega e o frete, porque é um dos maiores índices de desistência na hora que o cliente vai finalizar a compra, o valor do frete. Então, é uma outra coisa muito legal, que são grandes vantagens. E o PDV integrado, né? Que é toda a parte de CRM, dados históricos daquele cliente. Tá? E, para quem não se convenceu de Omnichannel, tinha mais coisa aqui, mas eu vou encerrar com essa frase. Se vocês não se convenceram ainda, 70% dos consumidores, quando chegam na sua loja física, já olharam o seu e-commerce. Como eu sou ousada, ainda coloco aqui. Ou, pelo menos, procuraram por um. Então, é isso aí. Se você não tem ainda... também para fechar aqui, tem um caso que eu vivi que para mim foi assim, a excelência, né, máxima de uma empresa relativamente pequena chamada Básico.com. Aliás, essa camisa polo que eu estou usando é da Básico.com, que é de uma carioca que se mudou para São Paulo, enfim. Resumindo, a cena foi a seguinte: minha mulher me deu de presente essa camisa, eu acho que foi aniversário, alguma coisa assim. E aí veio um tamanho um pouco maior do que eu gosto de usar. Aí e chegou lindamente embalada, porque a Básico.com ela enfatiza muito, né, o e-commerce.
Aí chegou a embalagem incrível, a embalagem vira uma outra coisa depois que você desfaz e tal. Camisa tamanho grande. Eu ia para São Paulo no dia seguinte. E a Básico.com tem loja física em São Paulo. Aí eu falei, e por coincidência, eu ia para uma reunião na Ródia, aliás, não, na Lycra, que ficava no Vila Lobos, que é onde a Básico.com tem uma loja. Olha as coincidências. Então, deixa que, em vez de trocar, só mandando de volta, eu vou aproveitar a minha ida a São Paulo. Aí fui a São Paulo, cheguei um pouco antes, fui no shopping para trocar a camiseta, a camisa polo. A menina que me atendeu, Roberto, desculpe, aqui na loja a gente não tem tamanho que você quer. Falei, poxa, que chato e tal. Falei, mas em que hotel você está? Falei, e quando é que você volta para o Rio? Eu falei o nome do hotel, voltava para o Rio no dia seguinte, pois a menina da loja deu um jeito, ficou com a minha camisa e deu um jeito de providenciar que uma outra loja mais próximo do hotel me deixasse a camisa polo tamanho certo no hotel que eu estava hospedado. Quer dizer, e aí ninguém achou que estava concorrendo, perdendo comissão. Estou tendo trabalho, não vou ganhar comissão em cima dessa. Não tem essa. Porque todo o sistema de apoio, eu acho que é um exercício profundo de empatia, inclusive, né? Você criar o sistema se colocando no lugar de todo mundo que faz parte do sistema. Exatamente. E aí você já gostava da Básico.com depois dessa experiência? Agora, isso, Elisa, isso não faz a gente... Nunca mais a gente esquece aquela marca. Exatamente. Falou em camiseta preta... Aquele dia, eles resolveram o seu problema. É isso, é resolver o problema do cliente. É isso aí. É resolver o problema do cliente. Então, assim, quando você coloca essa posição, vai muito além de preço, né? Vai muito além de promoção. É algo que é um problema que às vezes a gente paga o dobro para poder resolver. E quando você tem tudo isso integrado, todo mundo entendendo que uma coisa conversa com a outra, aí a gente tem o quê? Vários Robertos que continuem e são fiéis àquela marca. É isso aí. Muito bom. Gente, vamos encerrar por aqui, infelizmente, já está passando um pouquinho das 9. Eu queria agradecer muito a Carol, que pela segunda vez aí está com a gente, a despeito de ser pessoa ocupadíssima e tal, mas eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez. Essa parceria com a Original está indo de vento em popa, eu fico muito feliz. Confiram nas redes sociais, tanto da Original quanto do Instituto Rio Moda, porque a programação das lives dos webinários estão todas... Está sendo toda divulgada por lá, tanto no feed quanto no Stories. Queria agradecer a todos e cada um dos participantes que dedicaram aí uma hora a acompanhar a gente, que compartilharam suas dúvidas e ajudaram todo mundo a aprender um bocado mais, né? Porque nessa hora é ótimo que todo mundo aprende, né, Carol? Sim, sim. Eu acho que ainda mais, né? Quando a gente conduz, a gente aprende ainda mais. Então, eu fico muito feliz. Com certeza. Não, e assim, eu sempre falo que passar o conteúdo, né? A gente não fica só nessa posição de passar o conteúdo, a gente aprende muito, né? Porque aí a gente vai conversando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então a gente vai vendo várias coisas e só tenho a agradecer. Obrigada a todo mundo aí que interagiu, escreveu, pessoal aqui falando, a Paula, a Lucy, Isabel, Cláudio, Gemima. Foi uma aula, ai, que bom, fico feliz. Patrícia, vocês são demais, obrigada. Eu tô vendo aqui que algumas mulheres são do Mulheres E-Commerce. Muito bom. E obrigada, só agradecer. Estamos juntos, contem comigo, o que precisar, tô por aqui. E depois a gente passa a apresentação, né, Roupa? A gente passa por bacana. Sim, eu vou pegar o link para o pessoal acessar, como você mandou para mim. E fiquem ligados, porque vai ter mais live essa semana, quinta-feira, com Paulo César Leão, sócio da Original. E da mesma maneira, na segunda-feira da semana seguinte, a gente vai ter o Paulo César no webinário. Sigam o Rio Moda Original nas redes sociais, que vocês vão ficar por dentro aí das próximas iniciativas da gente. Obrigado aí mais uma vez. Boa noite, boa semana para todo mundo aí. Obrigado, noite. Carol. Beijo. Obrigada, gente. Beijão, até mais. Tchau, valeu. Tchau, valeu. Beijo. Tchau, tchau.